Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Carlos, da Belmed Ultrassonografia. Eu sou formado na residência de ginecologia e obstetrícia, né, formado pela Universidade Federal do Pará, e realizei a minha residência em ginecologia e obstetrícia. Depois eu fui para a área de ultrassom. Eu tenho o título de especialista em ginecologia e obstetrícia, título de especialista em ultrassonografia, pós-graduação em medicina fetal e iniciando a pós-graduação em ecocardiografia fetal. Né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui para começar mais uma live, né? Hoje é o Dia Mundial da Pré-eclâmpsia, né? E existe uma campanha de prevenção da pré-eclâmpsia, né? Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês, né, a respeito da pré-eclâmpsia, e não é uma aula, é um bate-papo, uma conversa, e para a gente tentar explicar um pouquinho o que é a pré-eclâmpsia, né, e as formas de prevenção, né, já que está tendo essa campanha aí de prevenção da pré-eclâmpsia, né? Então, eu agradeço aí a presença de todos e vamos tentar fazer com que essa live seja bastante esclarecedora, né, para vocês, né, e que a gente consiga contribuir de alguma forma, tá? Bom, pré-eclâmpsia, né? O que significa a pré-eclâmpsia? A pressão alta na mulher, né, quando ela é engravida, né, ela tem várias classificações, né? Pode ser aquela mulher que ela já é hipertensa crônica, né? Ou seja, antes de engravidar ela já apresenta pressão alta, né? Ou aquela mulher que ela engravidou e descobriu essa pressão alta antes de 20 semanas de gestação. Então, essa mulher ela é classificada como uma hipertensa crônica. Tá? A hipertensão na gestação é aquela mulher que engravidou, né? E a pressão arterial começou a aumentar após 20 semanas de gestação, ou esse diagnóstico foi realizado após as 20 semanas de gestação. E essa pressão permanece alta, permanece alterada até 12 semanas do pós-parto. Tá? Nesse caso, então, ela é classificada como hipertensão na gestação. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia seria uma complicação, né? É um estado mais grave da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia seria aquela pressão arterial que foi diagnosticada após a 20ª semana de gestação. Junto com essa pressão aumentada, ocorrem alterações, sinais e sintomas nessa gestante, onde a gente vai diagnosticar através disso que essa paciente ela apresenta pré-eclâmpsia, né? Como seria isso? Essa paciente, além da pressão alta, né, ela vai apresentar sintomas e sinais, né, alterações laboratoriais, né, diversas, que fazem com que a gente chegue no diagnóstico da pré-eclâmpsia. Mas a gente já vai voltar para esse assunto, tá? A gente precisa saber como é que a gente pode dizer que aquela paciente, aquela gestante é hipertensa. Quando a pressão arterial encontra-se acima de 14/9, né? E a gente vai reavaliar essa paciente algumas horas depois e essa pressão continua maior ou igual a 14/9. Ou, quando essa pressão for medida e encontra-se em torno de 16/11 e em torno ali de 5 minutos após essa primeira medição, essa pressão continua igual ou maior que 16/11. Então, nesse caso, essa paciente é classificada como hipertensa. Tá? Nesse caso, voltando à questão da pré-eclâmpsia, né?
Então, nós temos aquela paciente que, após a 20ª semana de gestação, ela apresentou aumento da pressão arterial. Junto com isso, ela começou a apresentar alterações de exames laboratoriais, como, por exemplo, exames de função hepática alterados, exames de função renal alterados, exame de sangue alterado, principalmente relacionado à diminuição do número das plaquetas, né? E sinais clínicos, né? Que geralmente acontecem como uma dor de cabeça, uma visão embaçada, dor na região do epigástrico, aqui na região do estômago, né? A visão turva. Nesse caso, são sintomas relacionados à pré-eclâmpsia. Então, nós temos a pressão alta, alteração de exames laboratoriais e sintomas clínicos. Nesse caso, essa paciente é diagnosticada com pré-eclâmpsia, né? O que seria a eclâmpsia? A eclâmpsia seria um agravamento dessa situação, né? Aquela paciente que apresenta esses sintomas, apresenta alterações nos exames laboratoriais e essa paciente ela começa a apresentar convulsão. Essa paciente ela precisa ser internada, né? De preferência numa UTI, porque ela apresenta um quadro convulsivo, ela pode apresentar um edema cerebral, ela pode apresentar um edema pulmonar, ela pode apresentar um AVC. Então, isso daí é um quadro muito grave, né? Como é que a gente pode fazer a prevenção dessa situação? No início da gestação, quando uma estrutura chamada de decídua, né, ela vai se implantar na parede uterina. Essa decídua, futuramente, ela vai ser a placenta, né? Ela vai ser denominada de placenta, né? Mas no início da gestação, até em torno ali de 10 semanas, mais ou menos, ela recebe o nome de decídua. Nesse contato da decídua com a parede, alterações vasculares e alterações de estruturas chamadas de vilosidades, tá? Essas vilosidades, elas vão penetrando nessa decídua e ali vai ocorrendo alterações vasculares, né? Chamadas de alterações nos vilos, né? Nos vilos coriônicos, né? Nas vilosidades. Essas estruturas, quando essa decídua ela se adere à parede uterina, essas alterações vasculares, né, do fluxo sanguíneo ali para essa decídua, para essas vilosidades, elas têm que acontecer de forma adequada, né? Isso no início da gravidez, né? São os trofoblastos, né? A gente chama de ondas de invasão trofoblástica, né? Existem duas fases onde ocorrem essas ondas de invasão trofoblástica, em torno ali de 10 a 14 semanas de gestação, justamente ali no período do morfológico do primeiro trimestre, e depois ocorre uma segunda onda de invasão trofoblástica entre 14 e 20 semanas de gestação. Nessa fase inicial, né, no primeiro trimestre, durante o morfológico do primeiro trimestre, nós precisamos avaliar as artérias uterinas, porque essas artérias elas vão irrigar o útero, elas vão mandar sangue para o útero, né? E esse útero ele precisa ser bastante irrigado para justamente fazer com que essa aderência da decídua, que mais para frente vai ser a futura placenta, aconteça de forma adequada, né? Então, quanto melhor a perfusão de sangue, quanto mais sangue for mandado para o útero, quanto melhor esse útero for irrigado, melhor vai ser essa aderência da decídua na parede uterina. Porque essa decídua e futura placenta vai ser a estrutura que vai fazer a ligação entre a mãe e o feto, né? A passagem de nutrientes, de oxigênio, de sangue
vai ser realizado por essa estrutura, pela decídua, que será a futura placenta. Então, no morfológico do primeiro trimestre, a gente vai avaliar especificamente as artérias uterinas. E a gente, através do Doppler, né, vocês já devem ter ouvido falar, fazer ultrassom com Doppler, é justamente isso. Através do Doppler, da avaliação da perfusão sanguínea através das artérias uterinas, nós vamos avaliar se essas artérias uterinas apresentam um aumento da resistência à passagem do sangue, ou seja, o sangue está com uma dificuldade de passar por essas artérias uterinas e uma dificuldade de irrigação do útero e, consequentemente, dificuldade de irrigação ali naquela invasão trofoblástica, né, do útero com a decídua. Ou o contrário, se essas artérias uterinas apresentam uma perfusão adequada, ou seja, o sangue está passando com facilidade, a perfusão sanguínea está ok, a irrigação do útero está ok, e as invasões trofoblásticas ali na decídua, futura placenta, também está ocorrendo de forma adequada. Então, essa é uma maneira da gente avaliar, fazer uma predição se esta gestante tem um risco maior ou menor de apresentar pressão alta no final da gestação. Rapidinho, gente, só que tem uma pergunta aqui. O Nicolas Gon está perguntando, a dificuldade é causada pelo quê? Vasoconstrição das artérias? Sim, a vasoconstrição das artérias, como que eu falei. Quando você tem uma dificuldade, quando você tem um aumento da resistência dentro do vaso, né, o sangue está passando com dificuldade, ele está passando e está encontrando resistência para passar. Então, nós temos uma vasoconstrição com uma dificuldade de passagem do sangue. Isso daí vai causar uma diminuição do aporte de sangue para esse útero, né? E, consequentemente, para aquela decídua que está se implantando no útero, que vai ser a futura placenta. Além dessa situação, a gente tem que pensar também nos fatores de cada gestante, de cada mulher, que contribuem também para o quadro de pressão alta no final da gravidez. Por exemplo, paciente obesa, a paciente que como eu já falei, já tinha um quadro de pressão alta antes da gestação, as pacientes diabéticas, com gestação múltipla, tá? Esses são os fatores, assim, idade materna avançada, acima de 40 anos, né? São os fatores, assim, mais frequentes que aumentam o risco para que esta mulher, esta gestante, apresente o aumento dessa pressão, a pré-eclâmpsia, no final da gravidez. Então, o ultrassom, ele é um método de extrema importância para avaliar essas artérias uterinas no início da gestação, no morfológico do primeiro trimestre. Como eu falei, existem dois períodos de invasão trofoblástica, né? Quando a decídua adere na parede do útero e vai ocorrer essas invasões trofoblásticas na decídua, ou seja, alterações vasculares, a irrigação. A primeira onda de invasão trofoblástica ocorre em torno de 10 a 14 semanas. Como eu falei, no período ali do morfológico do primeiro trimestre. O morfológico do primeiro trimestre é realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias, né, para avaliação da nuca, etc. Né, para avaliação de síndrome genética, fazer o cálculo de risco, né, para síndromes genéticas, né? Nesse período, a gente também faz o rastreamento da pré-eclâmpsia, né? A segunda fase de invasão trofoblástica é em torno de 14 a 20 semanas, né? São esses dois períodos. Qual é a importância de você avaliar essas artérias uterinas nesse período? Porque quando a paciente apresenta alterações nas artérias uterinas, e ela apresenta também fatores de risco que
possam levar esta gestante a um aumento da pressão no final do gravidez, como eu falei, idade materna avançada, gestação múltipla, diabética, obesa. A gente, aqui na clínica, aqui na Bellmed, nós seguimos um programa da Fetal Medicine Foundation de Londres e que a gente segue esse protocolo. Então, essa paciente, ela vai responder um questionário, né? Perguntando qual é o seu peso, a sua altura, se você já é a primeira gestação, quantos anos, na gestação anterior você teve problema de pressão. Então a paciente ela vai fazendo esse questionário, né? E através desse questionário ela vai tendo pontos positivos e negativos, né? Para esse cálculo de risco, né? Durante o exame é avaliada o Doppler das artérias uterinas. E no final, nós fazemos um cálculo de risco. Vamos supor que essa paciente esteja realizou ali o morfológico do primeiro trimestre e apresentou no cálculo de risco, né, um risco alto para ter pré-eclâmpsia no final da gravidez, né? O que a gente poderia fazer para prevenir, para fazer a prevenção dessa gestante, para que isso não ocorra no final da gestação? Hoje em dia, usa-se muito o ácido acetil salicílico em doses menores, né? E também o carbonato de cálcio. Por que isso antes das 16 semanas, né? Por que esse período antes de 16 semanas? Porque justamente é a fase onde está ocorrendo as invasões trofoblásticas, né? As alterações vasculares. E o ácido acetil salicílico, ele ajuda a fazer com que esse sangue se torne mais fluido. Ele é um antiagregante plaquetário, né? E uma das alterações que ocorre na pré-eclâmpsia é a diminuição das plaquetas. Então, a paciente ela tem uma coagulação vascular aumentada, né? Ou tem uma diminuição do número de plaquetas. E o ácido acetil salicílico, ele é um antiagregante plaquetário, então ele faz com que ele ajuda com que esse sangue ele se torne mais fluido e que ele consiga ter uma perfusão melhor dentro do vaso, ajudando na perfusão sanguínea dessa decídua, que será a futura placenta. E por que o carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio, através de alguns estudos, percebeu-se que o cálcio ele diminui a lesão numa camada de dentro do vaso, né? Que a gente chama de endotélio. Fazendo isso, né? Diminuindo essa lesão de dentro do vaso, ele faz com que o sangue também passe com mais facilidade, né? Então, nessa fase a gente consegue fazer o estudo do Doppler das artérias uterinas, né, para saber se essas artérias estão com a perfusão sanguínea adequada ou não, né? A próxima avaliação, né, é no morfológico do segundo trimestre. Porém, quando você faz essa avaliação no morfológico do primeiro trimestre, você consegue entrar com medicamento, no caso o AS e o carbonato de cálcio, antes das 16 semanas. Então, ele tem uma eficácia muito maior, né, do que se você entrar com essa medicação após as 20 semanas de gestação. Por quê? Porque após as 20 semanas de gestação, a segunda onda de invasão do trofoblástico, ela já aconteceu. Então, ela pode ter acontecido de forma eficiente, de forma adequada, ou de forma ineficiente. Aí não tem mais o que fazer, já aconteceu a invasão trofoblástica até 20 semanas. A partir de 20 semanas, isso já aconteceu, né? Aí, no caso, a prevenção vai ser com medicamento, né? Com antihipertensivo, com dieta, atividade física, controle do diabetes, etc. Tá? Então, essa prevenção ela é muito importante no início da gravidez. E o ultrassom é um único método que vai conseguir avaliar essas artérias uterinas, né? Na pré-eclâmpsia, como
a perfusão do sangue, né, da mãe para o feto é deficiente, quando ocorre alteração nessas artérias uterinas, né, no início da gravidez, quando a gente consegue diagnosticar a alteração do Doppler nas artérias uterinas, isso é uma causa também de restrição do crescimento fetal durante a gestação. A pré-eclâmpsia, ela é uma das maiores causas de morte materna e fetal durante a gestação, tá? E também é causa de parto prematuro, né? Porque às vezes essa pressão ela altera tanto que esse neném ele tem que ser retirado do útero, né? Essa gestação tem que ser interrompida ainda na fase prematura da gravidez, né? E também a pré-eclâmpsia é uma causa elevada de óbito fetal, né? De internações hospitalares, de gestações ainda prematuras, né? Em UTIs, né? Então, a gente conseguindo fazer essa prevenção no início da gravidez, né? A gente consegue fazer com que essas situações ocorram com menos frequência, né? Porém, infelizmente, muita gente ainda não tem esse conhecimento, né? Então, muita gente, assim, muita gestante vai começar o pré-natal a partir de 20 semanas de gestação, né? Ou então, às vezes com o sétimo mês, sexto mês, aquele início de pré-natal tardio. Então, essa prevenção não consegue ser feita de uma forma adequada, né? Então, o morfológico do primeiro trimestre é um exame muito importante. Além de fazer o rastreamento das síndromes genéticas, ele vai fazer o rastreamento da pré-eclâmpsia, né? Que aí essa paciente, quando esse exame é alterado, esse cálculo de risco encontra-se elevado, ela consegue fazer a prevenção, o médico do pré-natal consegue entrar com medicamento antes das 16 semanas, e esse medicamento vai ser bastante eficaz para prevenir que essa pré-eclâmpsia aconteça no final da gravidez, que é normalmente o período que vai acontecer, ali da segunda metade da gestação em diante, ok? Tem algumas perguntas aqui, né, de algumas pacientes, né, que acompanham a gente aí, e a gente vai respondendo aí ao longo da live, tá? A primeira pergunta é quais os exames necessários para detectar a pré-eclâmpsia? Como eu falei agora, o ultrassom é um exame muito importante para avaliar as artérias uterinas, né? Principalmente a artéria uterina é o vaso principal que deve ser avaliado no Doppler, né? A gente vai avaliar os índices, né, dessas artérias uterinas, se ela apresenta uma boa perfusão, se está apresentando uma perfusão sanguínea deficiente, né, e o Doppler das artérias uterinas é um exame importante. E existe os exames laboratoriais que são realizados, né, exames de função hepática, exames de função renal, coagulograma, que apresentam alterações no caso de pacientes que apresentam quadro de pré-eclâmpsia, tá? Importante lembrar que os exames de ultrassom são o morfo de primeiro, morfo de segundo e o Doppler, que ao final da gestação o médico pede. No morfológico do segundo trimestre, aqui na clínica também a gente avalia, né? A gente faz também o cálculo de risco de pré-eclâmpsia. Mas como eu falei, entre o morfo de primeiro trimestre e o morfológico de segundo trimestre, o mais importante é o morfológico de primeiro trimestre, né? Porque lá é que está acontecendo ainda aquelas invasões trofoblásticas, né? Que a primeira onda de invasão trofoblástica é feita entre 10 e 14 semanas. E quando você diagnostica, você tem um cálculo de risco elevado no primeiro trimestre, né? No morfológico de primeiro trimestre, você já consegue entrar com AS, né, com carbonato de cálcio, antes das 16 semanas. Ele é mais eficaz do que se você entrar a partir de 20 semanas. Né? Lembrando que a suplementação do cálcio, né, do carbonato de cálcio, é para aquelas pacientes que apresentam uma dieta pobre em cálcio. Né? Aquelas pacientes que já apresentam uma alimentação adequada em cálcio, elas não têm necessidade
de fazer essa suplementação, né? Só uma curiosidade para vocês, eu falo, nossa, mas é suplementação em cálcio, né? Como é que eu vou calcular na minha dieta e tal? Seria interessante pedir uma orientação para o nutricionista, mas só uma curiosidade assim, eu dei uma olhadinha lá, um litro de leite ele tem 240 miligramas de cálcio, né? E o ideal é que essa gestante consuma 800 miligramas de cálcio por dia. É muita coisa, né? Eu acho, né? Um litro de leite são 240 miligramas, né? No mínimo, essa gestante ela devia consumir 800 miligramas de cálcio por dia, né? E a suplementação é de 1 a 2 gramas de cálcio, né? Aí vai depender muito da alimentação de cada paciente. Aí o ideal seria procurar o auxílio de um profissional, de um nutricionista, né? Para ajudar com relação a essa suplementação, tá? A outra pergunta se fizer o tratamento com antecedência, não preciso me preocupar no final da gravidez? Olha, a pressão alta, a pré-eclâmpsia, ela tem que ser monitorada com muita seriedade desde o momento que foi diagnosticada até o final da gestação, né? É lógico que mesmo fazendo a prevenção, mesmo se essa paciente, a partir da segunda metade da gestação em diante, ela precisar usar um antihipertensivo, essa paciente ela deve ser monitorada com cuidado, tá? Até o final da gravidez, não pode relaxar. Às vezes, essa paciente, quando ela vai fazer o morfológico do primeiro trimestre e ela apresenta um risco elevado para pressão alta, e a gente o obstetra entra com AS, né, antes das 16 semanas, já com um esquema de dieta, né, atividade física, evitar alimentos gordurosos, sal, gordura, fritura, etc. Na grande maioria das vezes, como é uma prevenção, né, essa paciente ela pode ter uma gestação normal e nem desencadear o aumento da pressão mais para frente. Mas para isso, é necessário que logo no início da gestação ela tenha essa consciência, né? E melhor ainda, se ela realizar esse rastreamento e souber que esse risco é aumentado no final da gravidez, ela já começa a se cuidar desde cedo, tá? Então, mas assim, é lógico que você tem que se preocupar. Você, tô tomando AS, né? Tô fazendo, tá tranquilo. Não, essa pressão ela tem que ser monitorada, né? Já que essa paciente ela tem conhecimento que essa pressão pode aumentar no final da gestação, ela tem que ser monitorada bem de perto. Eu não digo assim, ficar paranoico, mas tem que se preocupar, tá? Tem que sempre manter o controle da pressão, a dieta, o medicamento, tudo direitinho, né? E sempre com a orientação do obstetra, ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. O feto pode ter pressão alta também? Não. O que acontece no caso da pré-eclâmpsia, como eu falei, a placenta vai ser a estrutura que vai ligar, que vai fazer o intercâmbio entre a mãe e o feto, né? Quando essa placenta ela apresenta uma deficiência daquela invasão trofoblástica lá do início da gestação, a perfusão sanguínea, o fluxo sanguíneo da placenta para o feto, ela vai ser deficiente, né? Então, se a perfusão sanguínea da mãe para o feto, através da placenta, é deficiente, esse feto ele vai receber menos oxigênio, esse feto vai receber menos nutrientes, né? E ele vai ser um neném restrito. Normalmente, né, ele vai apresentar uma restrição de crescimento, né? E dependendo do agravamento do quadro, né, existem casos do feto ir até a óbito, né? Por isso que a pressão alta ela é considerada uma doença com alto índice de óbito fetal, de morte materna também e de parto prematuro, né? O que vai agravar mais ainda o quadro, quer dizer, a mãe ela já é hipertensa, aquele feto já apresenta uma restrição de crescimento, e aí chega um ponto na gestação, às vezes numa gestação ainda numa prematuridade extrema,
que o obstetra ele vai ter que, não vai ter outra saída, ele vai ter que optar em interromper essa gestação. Então você vai somar a todo esse quadro a prematuridade, né? O pulmão desse feto ainda não está adequadamente maduro, né? Então, além de todo esse sofrimento do feto, você ainda vai somar a isso a prematuridade, ok? O Nicolas está perguntando, isso também implica no tamanho do bebê ao nascimento? Sim, é o neném restrito, né? É aquela mãe que apresenta pré-eclâmpsia, esse neném normalmente é um neném restrito. Por isso que ao longo da gestação, através do Doppler, né, nós vamos avaliar, além das artérias uterinas, nós vamos avaliar as artérias umbilicais e as artérias a artéria cerebral média, né, e também o ducto venoso. Quando essas artérias começam a alterar, né, existem alterações do Doppler, nos índices do Doppler, né, existem alterações, são várias alterações, né, e que, dependendo do grau de alteração dessas artérias, né, essa gestação tem que ser interrompida, né, porque dependendo do grau de sofrimento, né, desse feto, às vezes é um sofrimento ali não tão grave, depois um sofrimento moderado, um sofrimento mais acentuado, e essas artérias, elas também vão sofrendo alterações ao longo da gravidez, e só o ultrassom com o Doppler é que vai avaliar o quão essas artérias estão alterando, né? E aí chega um certo momento que essas alterações das artérias são tão acentuadas e que isso indica que aquele feto está sofrendo e ele não vai resistir muito mais tempo ali dentro do útero. Essa gestação tem que ser interrompida, entendeu? Outra questão aqui quem tem pré-eclâmpsia pode ter o parto normal? Sim, a pré-eclâmpsia ela não é uma indicação absoluta de cesárea, tá? Aquela paciente que apresenta pré-eclâmpsia e entrou em trabalho de parto, ela pode sim ter o parto normal. Porém, esse parto ele tem que ser monitorado muito de perto. A frequência cardíaca fetal, a cardiotocografia tem que ser realizada ali durante o parto para saber se esse neném está tendo alguma alteração da frequência, né? Se está tendo algum sangramento mais do que o normal, né? Porque a pré-eclâmpsia ela é uma causa importante de descolamento prematuro da placenta, né? Na época que eu fazia plantão, aconteceu o caso da paciente ali com pressão alta, né, com pré-eclâmpsia, tá ali em trabalho de parto e durante o trabalho de parto a placenta descolar, né? E a gente ter que intervir e fazer uma cesárea de urgência nessa paciente, porque morre mãe e morre feto, né? É um sangramento abundante, é uma hemorragia e que você tem que intervir na hora, tá? Mas a indicação do parto normal, você pode realizar o parto normal, contanto que seja monitorado de perto, com cuidado, e caso aconteça alguma intercorrência no decorrer do parto normal, aí vai depender de cada caso, aí vai ser realizada a cesárea, tá? Outra situação aqui, outra pergunta. Em que fase da gestação a gente detecta a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, normalmente, ela aparece após a 20ª semana de gestação, né? E, como eu falei, a pré-eclâmpsia é a pressão alta junto com os sintomas que eu comentei no início, né? A paciente começa a ter dor de cabeça, a visão embaçada, a visão turva, ela começa a perceber pontinhos luminosos ali na visão, dor epigástrica aqui na região do estômago, né? Isso daí é um sinal já de pré-eclâmpsia, né? Porque às vezes essa paciente está ali com a pressão alta, mas ela está indo bem, né? Ela não está apresentando nenhum sintoma, nenhum sinal, e assim, essa paciente começa a ter esses sintomas, né? Aí, logicamente, vai ser realizado exames laboratoriais para ver se está tendo alteração na função hepática, na função renal, nas plaquetas dessa paciente, né? Então, esse quadro é o quadro da pré-eclâmpsia. Geralmente, então, acontece após a 20ª semana de gestação, né, a pré-eclâmpsia. E um detalhe, existe aquela paciente que é hipertensa, né, antes de engravidar,
né? E aí ocorreu a pré-eclâmpsia sobreposta a essa hipertensão crônica, né? Tem essa situação. E aquela situação da paciente que ela não era hipertensa e desenvolveu a pré-eclâmpsia após a 20ª semana de gestação. Então, são duas situações diferentes. Assim, é diferente assim, né? A paciente que era hipertensa desenvolveu pré-eclâmpsia, né? E aquela paciente que não era hipertensa e também desenvolveu a pré-eclâmpsia durante a gravidez. Mas, normalmente, a partir de 20 semanas, tá? Alguma pergunta mais? Acho que não, acho que por hoje. Bom, pessoal, então assim, o importante eu sempre falo que a prevenção ela é muito mais importante do que quando a situação já tá instalada, né? Então, o ultrassom, a ultrassonografia, hoje em dia é uma arma que o obstetra tem, é uma arma muito poderosa para a prevenção de várias situações durante a gravidez. E quanto mais precoce você realizar o seu ultrassom e principalmente o morfológico do primeiro trimestre, né, você consegue fazer um bom rastreamento nessa gestante, né, e você consegue fazer com que essa paciente se cuide, com que o obstetra oriente essa paciente de uma forma adequada, para que ela não passe por esse estresse de aumento da pressão, de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é o caso grave, né, no caso até de internação em UTI, né, no final da gestação. Então, a prevenção é sempre a melhor opção, né? Muita gente às vezes faz ultrassom aí e não é realizado esse rastreio, né? Então, essa paciente, ela vai fazer lá o ultrassom, o seu neném tá bem, tá tudo certinho, e aí quando chega, e ela nem sabe que ela tem um risco elevado para pressão alta, né? Ela às vezes não tem nem nenhuma orientação adequada que existe esse rastreio. Esse rastreio existe. Aqui na clínica, nós não... assim, tem muita paciente que às vezes chega e fala assim, eu vou fazer só um obstétrico aí com 12 semanas, só para ver como o neném tá. A gente, aqui na clínica, nós não realizamos um ultrassom que não seja o de rastreamento de pressão alta e de rastreamento de síndrome genética durante esse período entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Sempre é realizado. Às vezes a paciente liga e fala, não, mas eu nem quero fazer, só para ver como é que está o neném, só para medir, para ver o tempo de gestação. Não. Aqui, ou você faz esse rastreio, ou então a gente nem realiza o exame. Entendeu? Por quê? Porque é muito importante para a gestante saber se ela tem esse risco aumentado, né, para pressão alta ou não. A gente não está comentando aqui nem com relação a rastreamento de síndrome genética, porque não é a questão hoje, né? Mas é um ultrassom extremamente importante, ok? Então a gente queria agradecer quem participou. A gente agradece aí. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, que a gente responde ao longo da semana, tá? A gente tem o maior prazer em responder. E espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos para vocês e a gente agradece mais uma vez a presença de todos. E em nome da Belmed Ultrassonografia, eu, Dr. Carlos, Ana Paula, minha esposa, que faz a parte administrativa, né, ela é gerente administrativa da clínica. A gente está aqui à disposição de qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao exame, né? E como eu falo, muita gente liga, às vezes não sabe em que período está da gestação e às vezes quer saber orientação sobre o exame. A gente está sempre aqui à disposição para explicar, né? A Ana Paula, sou eu e ela que trabalhamos aqui na clínica, então conversando com ela é a mesma coisa que estiver conversando comigo. Ela orienta as gestantes, já está acostumada a orientar as gestantes com relação... Às vezes a gestante liga perdida, às vezes não sabe que tempo está, qual é o exame que tem que fazer, e a gente explica, você está no período de fazer o morfológico do primeiro trimestre, a gente faz rastreamento de
das síndromes genéticas, também faz o rastreamento da pré-eclâmpsia e tal. Então tudo isso é informado, tá? Então a gente agradece aí a participação. O Nicolas está perguntando quando que vai ser sobre o rastreamento de síndrome genética. A gente pode fazer também. A gente pode fazer uma live, isso daí é um assunto muito importante, isso de rastreamento de síndrome genética, né? É um assunto muito importante mesmo e que, assim, infelizmente a maioria das gestantes ainda não tem essa consciência, né? Acha que vai lá, ela infelizmente vai lá assim, será que vai dar para saber o sexo hoje? Muita gente que vai perguntando, e o sexo, e às vezes não tem nem noção da quantidade de síndrome genética que existe, né? A mais conhecida aí é a síndrome de Down, mas existem aí inúmeras síndromes genéticas e que a gente consegue rastrear aí nesse período entre 11 e 13 semanas e 6 dias, nem um dia mais, nem um dia menos. Esse é o período preconizado pela Fetal Medicine Foundation de Londres, que é a instituição que a gente acompanha, que a gente segue, né? É uma instituição muito séria, eles são os pioneiros aí de rastreamento de síndrome genética, né? E a gente segue essa instituição aí, ok? Mas vamos fazer assim, uma live relacionado às síndromes genéticas, sim. Então a gente agradece mais uma vez a presença de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem para a gente tem o maior prazer em responder, eu e a Ana Paula, ao longo da semana aí, o que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição, ok? Beleza, gente. Então pode deixar que a próxima live então vai ser sobre rastreamento de síndrome genética. Nicolas, obrigado aí por participar e obrigado pelas perguntas, tá bom? Valeu, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.